Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, sexta assim, aqui na Rádio Savana 100.2. Dois temas que são incontornáveis aqui neste programa serão o prato forte que nos acompanha, que é o julgamento que decorre na BO. Neste momento estamos a gravar o programa, está a decorrer o julgamento das chamadas dívidas ocultas na BO, e também vamos olhar para os avanços que estão a acontecer no Teatro Operacional Norte em Cabo Delgado. Fernando Lima, boa tarde, cá estamos nós para mais um programa. Comentar os temas hoje, que marcam. De facto, hoje eu devia ser o pivô e tu devias ser o maior interveniente, uma vez que estás fresquinho de vires de Cabo Delgado e também da cobertura dos eventos na BO, no chamado julgamento das dívidas ocultas. Mas pronto, este é o formato que temos, cada um faz o seu trabalho. papel. Tudo bem, Fernando Lima, antes de olharmos para estes temas que elencamos para este programa, vamos ao seu tema de semana, que é o roadshow de Pandancua. Pandancua é esta famosa barragem. Quando eu digo famosa barragem, ainda não está construída, mas o governo de Moçambique pretende construir uma barragem, mais uma barragem no Zambeze. Neste caso, uma barragem a Jusante de Caorabassa, se não me engano, 60 km a sul, para turbinar a mesma água que Caorabassa turbina, com uma dimensão muito menor, mas os números para este investimento são impressionantes. Qualquer coisa como 5 mil milhões de dólares, portanto, o dobro dos volumes das dívidas ocultas. Isto para situar os nossos ouvintes, telespectadores, de que números estão a falar. Esta barragem, ou a sua construção, decorre de um cisma incontornável, ou seja, quem é o garantizador, não sei se isto é bom português, desta barragem, ou seja, a barragem, a energia produzida for vendida. Isso pode passar também pelo no objection da África do Sul, da ESCOM. Bem, ou grandes projetos internamente podem. Isso, eu penso que os grandes projetos moçambicanos são mais problemáticos. Chave na mão, é mesmo a África do Sul dizer: queremos Pandancua, é muito importante para nós, isso é muito importante para fecharmos as nossas centrais a carvão, acabarmos os apagões. Ou seja, a África do Sul produziria um plano de negócios fantástico, baseado na energia extra de Pandancua. Mas, e a questão, esse mas tem sido permanente nos últimos 20 anos. O facto é, a África do Sul ainda não fez esta declaração. O governo de Moçambique, um pouco ingenuamente, acha por fazer grandes parangonas no Jornal Notícias, os investidores vêm logo a correr. Já houve putativos investidores, nomeadamente a Eletricidade de França, a Camargo Correia do Brasil, os próprios chineses, não sei se era as Três Gargantas, que é uma empresa chinesa muito virada para a área da energia, mas o que é certo é que até agora não se materializou. O Moçambique alterou o seu plano de abordagem, nomeadamente transformando a EDM e a HCB como os parceiros estratégicos moçambicanos no projeto. Neste projeto. Tem um gabinete específico dedicado ao assunto, um gabinete liderado pelo um engenheiro com muito boa reputação, o engenheiro Carlos Yum,
E, portanto, o que é que há de novo? Esta semana houve, já que não pode haver ou há limitações naquilo que são os roadshows. Roadshows são estes encontros em que as empresas ou um determinado projeto é vendido, passa a expressão, aos seus potenciais financiadores, parceiros. Então, esta semana houve um roadshow virtual para a apresentação do projeto e na qual participaram mais de 35 empresas. São dezenas de empresas potencialmente interessadas neste projeto, cerca de 12 instituições financeiras. Do ponto de vista de propaganda, de promoção, não é mau. Não é mau este atendimento, vamos assim dizer, da apresentação, mas Moçambique tem que encontrar um parceiro estratégico para avançar com esta barragem, uma vez que o Estado moçambicano e as duas empresas não têm músculo financeiro para participar, para andar para a frente com o projeto. Fernando, depois das dívidas ocultas, o mercado financeiro ficou um pouco com um pé atrás em relação aos pedidos de Moçambique. Vimos como que a NH passou para conseguir obter o dinheiro, passou a participação nos projetos de gás. Acha que é um pouco diferente, vai ser um pouco diferente com este projeto de Mpandanku? Eu não estou seguro se vai ser diferente, ou seja, não obstante o projeto ter os seus próprios méritos, nomeadamente esta palavrinha-chave, participação ou não da África do Sul. De qualquer forma, todo o passado recente de financiamento e de créditos junto da banca por parte do governo de Moçambique, ou as garantias dadas pelo governo de Moçambique, têm à sua volta um grande ponto de interrogação. E, portanto, tudo depende de como evoluirá nos próximos anos, eu diria próximos anos, a imagem de Moçambique. Por exemplo, nunca se pôs a questão do país em relação aos projetos da Bacia do Rovuma, porque não foi Moçambique que foi atrás dos financiamentos, são exatamente as empresas envolvidas na exploração que foram buscar os financiamentos, o que significa também que, para este projeto específico, se houver o tal grande parceiro e se o tal grande parceiro ou o parceiro estratégico tiver esse músculo financeiro, ele também... Tiver músculo financeiro ou confiança nos mercados também. Exatamente. Esse é o entendimento. Ou seja, que seja um interlocutor válido nos mercados internacionais de capitais para atrair esses mesmos investimentos para Mpandanku. Mas, do lado moçambicano, de facto a imagem não é boa. Vamos ver o que vai acontecer com o julgamento das dívidas ocultas. Vamos ver o que vai acontecer em Londres. Porque Londres? Porque é lá que se vai decidir se Moçambique tem mesmo que pagar aqueles créditos bancários ou o crédito suíço e o VTB, a que vão arcar com as responsabilidades em relação a este diferendo que agora está em tribunal. E Moçambique, com este projeto, torna-se um player no setor energético na África Austral. Temos este também daqui de Inhambane, com gás de Sasol, que também já foi lançado. Mpandanku, HCB, se torna Moçambique um vendedor de energia por excelência. Moçambique já é um importante digamos, sujeito na questão das energias. Há um investimento, não se fala muito, mas há um investimento muito grande, sobretudo a nível doméstico,
a energia solar e, portanto, o Moçambique tem a breve, médio e longo prazo energia não só para potenciar projetos de desenvolvimento internos, mas também projetos para toda a região. A questão é, e não é um jargão feito, é sabermos ou não aproveitar as oportunidades. Não estamos à espera do gás do Rovuma desde quase do início da década passada, mas não soubemos aproveitar as oportunidades, inclusivamente negligenciámos, por exemplo, a formação de capital humano para este tipo de projetos. Então, acho que há muita ingenuidade, há muita inexperiência e há também uma certa arrogância por parte dos nossos dirigentes, que é esta posição: somos aquela princesa que está a ser cortejada por toda a comunidade internacional, mas depois é princesa quando abre a boca, toda a gente se afasta porque tem mau hálito ou outros problemas que a afastam de ser esta beldade tão atrativa para a comunidade internacional. Então, também temos que rever um bocadinho as nossas estratégias internas e as nossas próprias insuficiências internas para conseguirmos projetar melhor aquilo que são os nossos ativos potenciais e as nossas plataformas de desenvolvimento. Porquê? Porque estas oportunidades não existem sempre. Por exemplo, a janela de oportunidade em relação ao gás está cada vez mais pequenina por causa de todo o debate sobre as energias fósseis. Se falarmos do carvão, então ainda é mais complicado. Já há países que declararam que não vão financiar o carvão. Projetos em carvão. Portanto, aquilo que nós pensávamos que era fantástico, que seria o alavancar do nosso desenvolvimento, inclusivamente atirando para baixo da carpete todos os problemas ambientais que traz o carvão, todos os problemas poluentes, doenças decorrentes da poluição e portanto, a população de Tete é a principal sofredora decorrente das minas, da exploração de minas a céu aberto. Portanto, as coisas, os projetos, estes bens não estão sempre à disposição e nem sempre podem gerar os tais lucros de que nós achamos sempre que temos disponibilidade. Por exemplo, agora há uma grande indefinição em termos de turismo versus areias pesadas. Será que vamos transformar as nossas praias fantásticas em enormes explorações a céu aberto para extrairmos todos esses minerais para os países industrializados e destruindo as nossas praias? Porque há todo esse debate que depois os solos são reconstruídos, mas não é isso que nós estamos a ver. Inclusivamente, há danos em termos de fauna, em termos de flora, que são impostos ao meio ambiente e que não são recuperáveis a breve trecho, e acho que muitas vezes as nossas autoridades só veem cifrões e não sabem ter esta visão de mais médio, longo prazo em relação aos nossos próprios recursos e, em última análise, ao legado. Isto não é uma frase feita, ao legado que nós devemos deixar para as futuras gerações. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao julgamento, e enquanto estamos aqui a gravar o nosso programa, aguarda-se a audição de Antônio Carlos do Rosário, o diretor da inteligência econômica do CIS, à altura dos factos. Está na mão de agora na BO, e ele é o último dos 19 réus que estão em julgamento, neste caso chamado das dívidas ocultas. É a Rosário que Gregório Leão aponta para todas as explicações sobre os contratos de fornecimento e financiamento das 3 empresas do calote. Como é que olha para esta estratégia de Gregório Leão, que muitas vezes é uma estratégia de vitimização, é uma estratégia de negação em relação aos factos? Estamos a falar do número 1 da nossa secreta. Bem, é assim,
pode ser que essa estratégia, e eu chamo de estratégia, de facto, pode ser que esta estratégia venha a funcionar, uma vez que António Carlos do Rosário já declarou que ele vai ser o homem-bomba deste julgamento, mas para já fica uma imagem muito negativa dos nossos serviços secretos. Ou seja, o julgamento não é apenas aquilo que se passa na tenda da BO. Este julgamento é um julgamento televisionado para todo o país e, em última análise, são também instituições que estão ali a ser escrutinadas. Ora, onde é que eu quero chegar? Se corresponde a uma estratégia do antigo diretor-geral do CIS imputar todas as responsabilidades por este projeto ao Sr. António Carlos do Rosário, das duas uma. Ou ele era um diretor-geral fantoche, ou seja, delegava os seus poderes em terceiros, ou então, com a aquiescência, ou seja, com a concordância de Rosário ou sem a sua concordância, faz aquilo que no português comum se diz, alija a carga do seu capote. Ou seja, eu não tenho nada a ver com esse assunto, quem tem? Ora, a questão é a seguinte, os serviços de segurança como um serviço paramilitar ou militarizado é profundamente hierárquico, profundamente caracterizado por procedimentos administrativos regulamentares, e aquilo que está a ser mostrado na BO não é verdadeiro. Ninguém dá despachos de boca, ninguém encolhe os ombros e deixa seguir um determinado projeto apenas porque tem confiança nos seus homens. Não é assim em nenhum serviço de segurança, em nenhuma parte do mundo. Portanto, a imagem que Gregório Leão está a passar é que os serviços secretos de Moçambique são uma grande brincadeira, em que, portanto, as pessoas vão lá e cada um faz aquilo que lhe apetece. O diretor-geral está lá para ver a banda passar. Literalmente, esta é a imagem que ele passou. E é a mesma imagem que ele passa da casa dele. Tiraste umas palavras da boca. Na casa dele, e estamos a falar de uma família tradicional, num ambiente muito conservador, quer dizer, ele tem uma atitude do século XXII, ou seja, a mulher dele, na casa dele, faz aquilo que ela acha que deve fazer e o marido deixa a banda passar. Ao extremo, e por isso mesmo que isto não passa de folclore e anedota, independentemente da feição liberal ou mais conservadora de uma família ou de um casamento, ninguém encolhe os ombros quando passa da soleira da porta para dentro, se estou a entrar na minha casa, se é alugada, se é da minha mulher, se é de um outro empresário que me emprestou a casa. Portanto, isto não cola, é inverosímil e ninguém pode acreditar nesta historieta. Aliás, penso que o Ministério Público e o próprio juiz, por mais de uma vez, já demonstraram que isso, de facto, é mesmo história da carochinha e que ninguém acredita nestas declarações do réu Leão. E, em resumo, ele passa uma imagem muito pobre. Frouxa. Ou seja, se ele espera palmas de congratulações, se o seu advogado Abdul Ghani espera ser congratulado pela atuação do seu constituinte, eu diria que a sua imagem é de uma pessoa muito frouxa, uma personalidade muito dúbia,
pouco consistente, pouco coerente. Então, não sei se este teatro que foi montado foi de facto bem dimensionado, se foi para passar esta imagem, porque no fim do dia não é apenas, e não me quero repetir, não é apenas a imagem daquele senhor que está ali sentado no banco dos réus. É um pouco uma instituição que todos os moçambicanos, eu acho, só aqueles que não têm consciência, que não podem ter medo dos nossos serviços de segurança. Uma parte das torturas, das sevícias, das perseguições que aconteceram em Moçambique tem um nome. SENAS primeiro, CIS depois. Não há nenhum moçambicano que conscientemente não sente por cima do seu ombro o olhar ou o hálito da perseguição do CIS, o espreitar pela fechadura dos nossos serviços de segurança, porque somos confrontados quase todas as semanas que alguém foi reportar que estive numa reunião tal, que fiz as declarações X, ou seja, eu acho, honestamente, acho que a energia o Sr. Leão diz que se estamos aqui no estúdio a falar é graças ao CIS, e devemos dar graças ao CIS por termos as condições para falar aqui neste estúdio e falarmos da maneira como estamos a falar. Mas, honestamente, e reconheço a importância que os serviços de segurança têm na defesa de um país, acho que as energias dos agentes do CIS eram melhor gastas para defender a nossa soberania em Cabo Delgado do que andarem a espiolhar com quem falo, com quem janto, com quem durmo, com quem converso, o que é que converso, porque, e no caso específico das pessoas da comunicação social, não me parece que elas sejam o principal perigo à segurança de Moçambique e à manutenção da sua soberania. Essa é uma imagem também que se pretende pintar do presidente Guebuza, por exemplo, de que não sabia, não teve intervenção nenhuma na assinatura que o Manuel Cheng colocou nas garantias, que não participou em nenhuma reunião. Quem decidiu tudo foi o então ministro da Defesa. É essa ideia também, Fernando Lito. Talvez fosse, e é importante aqui o pretérito, talvez fosse essa ideia, mas essa ideia, primeiro, à partida estava desbaratada porque ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Dois, pela própria audição de Gregório Leão, essa ideia também foi afastada. Não só porque, pela sua própria voz, eu diria que a contragosto, ele teve que declarar que o comandante em chefe participava nas reuniões e ninguém em Moçambique pode acreditar que um tal projeto e com uma tal magnitude e com uma tal dimensão não teria o beneplácito do chefe de Estado. Mas também temos, para corroborar, e isto tem as suas limitações, é um outro julgamento, numa outra praça, num outro contexto, o julgamento de Jean Bostani em Nova Iorque, em que, portanto, foi muito, em que ele demonstra como era importante chegar até ao chefe de Estado, ter a aprovação do chefe de Estado e ter o chefe de Estado como o coordenador à distância de todos os passos do projeto, até ao ponto de isto acontecer já depois de ter deixado de ser Presidente da República. Portanto, são demasiadas evidências colecionadas até agora para que uma pessoa possa dizer não esteve envolvido. Por exemplo, esta semana, e eu penso que foi também um gesto de teatralidade do próprio juiz
de tentar demonstrar porque é que aquelas pessoas estavam ali, e ele partiu de um pressuposto que é um dos pressupostos, mas não é o único, que é de dizer todos os que estão aqui têm a ver com os dinheiros da Privinvest. Logo, se uma pessoa não tem a ver com os dinheiros da Privinvest, não está aqui. Mas porquê que isto é limitado? Porque há outras atividades com dolo em relação a este projeto que não passam necessariamente por ter recebido dinheiro ou não. Por exemplo, se esse projeto foi mal conduzido, foi mal executado, não era para os tais princípios estratégicos de defesa da nossa costa, há outros responsáveis a quem pode ser imputada autoria moral, que podem ser chamados à colação. Portanto, não é apenas quem beneficiou do dinheiro. Eu não acompanho milimetricamente o julgamento, todos os passos do julgamento, mas, por exemplo, parece-me estranho como é que o dono de um crédito não recebeu o dinheiro do crédito, ou seja, o beneficiário do crédito a que recebeu o dinheiro, o executor dos projetos a que recebeu diretamente o dinheiro, e da correspondência que nós conhecemos, apesar do Sr. Gregório Leão dizer que os e-mails podem ser forjados, e eu devo dizer ao Sr. Gregório Leão que isso não é tão fácil assim, ou seja, os e-mails também pode haver demonstração que um e-mail é autêntico, através da sua proveniência, através do seu próprio registro eletrónico, do seu servidor, das pegadas digitais que todas as comunicações desta natureza deixam, nomeadamente quando grande parte das pessoas estava a usar um grande serviço de comunicações eletrónica baseada nos Estados Unidos, que é o Gmail da Google. Portanto, isto significa que temos acesso, e era aí onde eu queria chegar, a estes mails humilhantes de executivos destas três empresas estarem a pedir ao fornecedor dos equipamentos também para mandar um dinheirinho para a tesouraria das empresas. Ora, isto é inconcebível. Se eu vou ao banco buscar o dinheiro vem para mim. E eu a que pago aos fornecedores. Eu, inclusivamente, quando tenho equipamentos muito sofisticados, tenho uma empresa de assessoria que vai fazer a verificação se estes equipamentos estão de acordo com as especificações técnicas e se correspondem aos padrões que foram portanto, designados para este projeto específico. Ora, não há evidências que esses aspectos foram acautelados. E quando olhamos e acho que já disse isto aqui várias vezes, quando olhamos para os planos de negócios destas empresas, aquilo dá vontade de rir. Nem um aluno do primeiro ano da Faculdade de Economia pode aceitar um plano de negócios, nem aqueles cursozinhos agora de empreendedores, das senhoras, dos jovens que querem montar as suas empresas de eventos, não podem fazer um plano de negócios com aquela ligeireza. Com a audição dessas duas peças, são os últimos, Gregório Leão e António Carlos do Rosário, já se começa a entrar na discussão de todo o processo da contratação destas dívidas, 2,2 mil milhões de dólares, e também como é que foram constituídas estas empresas, como é que foi discutido o projeto de defesa marítima. Depois de muito tempo, quando começou o julgamento, estávamos a discutir subornos, Fernando. Sim, eu penso que esta parte foi útil, tipo aula para a plateia, ou seja,
o juiz e o Ministério Público acharam que deviam dar umas aulas práticas de lavandarias e lavagem de dinheiro, trazendo à colação e ao julgamento todas estas pessoas que participaram, inclusivamente, os lauxantes. Levantam-se questões e que têm algum peso. Se eu estou no banco dos réus porque fui ao bazar ou fui a um balcão do banco trocar algum dinheiro, então, se eu transacionei um determinado bem, ou todos os que transacionaram bens relacionados com os dinheiros da Privinvest tinham que se sentar no banco do réus. Mas, em súmula, eu diria que a parte das lavagens, digamos que é uma parte menor e uma parte muito prática sobre dinheiro, sobre dívida, sobre como determinado dinheiro foi utilizado. Eu repito que é preciso sempre referir que, à exceção do dinheiro das obrigações de que é titular a Ematum e de que Moçambique tem que pagar regularmente aos titulares dessas mesmas obrigações, em relação aos créditos dos bancos, Moçambique ainda não pagou nem um centavo, nem nos juros, nem no retorno de capital. Tudo isto está em discussão. Porquê é que eu digo isto? Porque a tendência é dizer-se que queremos saber onde é que foi o dinheiro do povo moçambicano. Quer dizer, isto é uma figura um bocadinho... patético. Não, eu diria teórica, porque por exemplo, se o dinheiro nunca retornar ao crédito suíço, o povo moçambicano gastou algum dinheiro? Se calhar não gastou, mas todas essas montanhas de ferro velho que andam por aí, a começar pelos barcos da Ematum, dá para uns trocos, nem que seja venda como sucata. Aliás, esse aspecto é muito interessante e corresponde a uma determinada argumentação, quer da Privinvest, quer dos responsáveis moçambicanos do projeto, que foram sabotados. Todo o material foi entregue e que há uma sabotagem no meio. Uma sabotagem política, mas também é uma tentativa de politizar todo esse processo. Claro, mas a ironia é sentir uma parte da elite moçambicana ao lado da Privinvest e a bater com o pé no chão de que os barquinhos que os técnicos disseram que não serviam para pescar o atum. Aliás, da única vez em que funcionaram, teve que se ir contratar uma empresa no exterior que, segundo o próprio responsável desta contratação, até para lavar o convés dos barcos tiveram que ir contratar pessoas ao exterior porque não havia moçambicanos, embora isso, mas para mim... Este julgamento foi dito que a empresa Ematum era de fachada, era apenas para dissimular, mas na verdade estão fazendo outro trabalho no mar. Bem, isso é uma das histórias, embora eu tenha ouvido essa versão de um responsável importante da nossa própria segurança, e não afasto essa explicação, mas os barcos tinham que pescar alguma coisa, senão transformavam-se como se transformaram, num peso muito grande para a nossa economia. E se queremos fazer intelligence, como eles dizem, então utilizamos os próprios barcos que fazem intelligence a sério e não 24 atuneiros disfarçados de unidades de recolha de informações estratégicas. Muito bem. Falando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo e
voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para a questão de Cabo Delgado, começando por comentar um pouco esta visita que Paulo Kagame, ao convite do presidente Nyusi, que era o convidado de honra para participar no dia 25 de setembro, que é o dia consagrado para as Forças Armadas de Moçambique. Depois houve uma conferência de imprensa conjunta. Filipe Nyusi foi confrontado com o que vai acontecer após a saída das tropas internacionais. Nyusi diz que neste momento o que está a acontecer é a formação, preparação e reequipamento das forças de defesa de Moçambique, e a outra abordagem é evitar com que os jovens sejam facilmente aliciados para a guerra, tal como aconteceu no passado, talvez está a acontecer agora. Fernando, é esta a resposta que esperava do governo em relação a este assunto, ao DEAFTA? Eu penso que temos que ver muito mais. Temos que ver muito mais porque estamos exatamente a passar a uma fase crucial deste processo. Mesmo que ninguém tivesse a visão de que a parte militar seria fácil. Aliás, aquilo que está a acontecer no terreno prova de facto que não foi tão fácil avançar no terreno, mas os passos subsequentes são muito mais complicados. O desafio militar a seguir, que é se vamos ou não conseguir fazer estas Forças Armadas republicanas apartidárias, em que as promoções e a hierarquia é definida em termos de mérito. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio tem a ver com responder de forma estratégica e prática aos outros desafios que não têm natureza militar neste conflito, nomeadamente desigualdade, pobreza, oportunidades, frustração no seio da juventude. Ora, se no primeiro caso da preparação das Forças Armadas há alguns exercícios, embora resta saber se os comandantes e os generais não continuarão lá por lealdade partidária, por lealdade familiar, étnica, tribal, e isto desvirtuou de facto o espírito das Forças Armadas republicanas, mas mais importante que isso são os outros aspectos de caráter social, eu diria político, porque aí é que reside o busilis da questão, que é alterar ou não os paradigmas do conflito, alterar ou não as sementes da frustração, da revolta, da violência, porque mesmo com tropas bem preparadas, isso não significa que, estando lá as sementes da revolta, ela não aconteça de novo. Por exemplo, se o plano de regresso da população às suas zonas de origem não for bem feito, todos os ressentimentos do passado, os ressentimentos que vêm do antes da independência e do pós-independência, do expandir do Planalto para as zonas da costa, serão reacendidos novamente. De novo. Então, é preciso estarmos muito atentos. Vamos dizer que o Presidente não elaborou muito, não se faz uma conferência académica numa conferência de imprensa, mas o day after para Cabo Delgado é muito mais sofisticado, complicado do que aquilo que foi enunciado em Pemba. E também não se resume aos 300 milhões de dólares do plano de reconstrução, de recuperação de Cabo Delgado, que foi apresentado nesta terça-feira aos doadores. Claramente, aliás, se calhar,
se houver uma boa bússola política, nem serão precisos os tais de 300 milhões. O dinheiro ajuda, o dinheiro faz coisas acontecer, mas o dinheiro também às vezes mistifica e cria ilusões. Portanto, cria ilusões no sentido de que com um punhado de meticais na mão nós resolvemos os problemas todos. Não é assim, porque as crianças, os jovens de Cabo Delgado precisam de sentir que têm o mesmo tipo de oportunidades para ir à universidade, para terem um emprego decente. E quando eu digo emprego decente, não estou nesta confusão do que está na moda de dizer casa digna, carro digno, enfim, todas as coisas dignas. Todos temos direito à dignidade, incluindo a dignidade da nossa própria pessoa. Então, chegar ou não a uma educação sólida e de qualidade deve ser um desafio para todos. Isto não significa que todos vão ter essa educação, mas pelo menos todos devem sentir que podem chegar lá. E isto significa, na prática, aquilo que falamos do sonho. A pessoa tem que saber que pode chegar lá, não de ter este sentido de futuro completamente frustrado ou amaldiçoado. Nunca terei essas possibilidades. Aquele carro que passa e deixa poeira na minha povoação nunca será para mim. Então, o futuro são muito estas pequenas coisas, e para fazer isto também são precisas pessoas visionárias que podem olhar para a frente, podem ver à frente. Um plano desta natureza e com esta ambição não pode ser concebido por burocratas, por pessoas que não sabem sonhar, com pessoas que não têm ambição e visão. E, infelizmente, o nosso governo está cheio de pessoas sem qualquer visão e que há muito deixaram de sonhar. O Paul Kagame também foi confrontado com esta questão do DEAFTA e ela assinalou que, enquanto for necessário, haverá cooperação com Moçambique e também com os outros países. Mas também falou do próximo passo, que é o Ruanda pode se envolver na questão da reconstrução para permitir o regresso da população. Será este o indicador de que Ruanda veio para ficar? É um dos indicadores e claramente se evidências saíram desta visita de Paul Kagame a Cabo Delgado, é que há cada vez uma maior secundarização da força da SADC e que estrategicamente é o Ruanda que vai desempenhar este grande papel em Cabo Delgado. Incluindo a proteção dos projetos de gás, por exemplo. Por exemplo, não é por acaso que os distritos onde é maior a presença do Ruanda são exatamente os distritos abrangidos pelo gás ou contíguos à defesa do gás, ou seja, Palma e Mocímboa da Praia. Do ponto de vista operacional, também temos visto que, não obstante ter havido esta definição de tarefas operacionais para as forças do Ruanda, em situações escrutinadas caso a caso, o Ruanda tem participado noutro tipo de operações fora destes dois distritos, o que significa que eventualmente os termos da missão da SADC não estão completamente claros, e esta missão tem um papel menor
sobretudo em tarefas de operacionais. E também a tal crítica que se ouviu lá de que quando tomaram Mbao, que Mbao é importante base dos jihadistas, onde os ruandeses acreditam que o Bonamad Mashoud e outros líderes espirituais planificavam todas as operações, viviam em Mbao, e quando foi tirado de lá, fugiu para depois do Missal, do lado de Macomia, onde as tropas da SADC atuam, sobretudo a tropa sul-africana, que não fizeram um tampão para impedir esta fuga de Bonamad. É uma das críticas que é em relação a... Mas isto também, Fernando, pode corresponder a algumas ficções entre Ruanda e a força da SADC. Não sei, não estou tão seguro, ou seja, precisava de mais evidências desta fricção. Agora, aquilo que está aberto para os olhares mais atentos é que depois de algumas semanas em que não houve notícia de praticamente nenhum ataque jihadista, eles aconteceram em Macomia, em Kisanga e em Nangad, exatamente áreas que não estão sob a responsabilidade do Ruanda, ou seja, mostra incapacidade da SADC não só de mostrar músculo na intervenção militar, mas também em aspectos defensivos de fazer com que a população continue muito vulnerável aos ataques jihadistas nestas regiões, quando a força da SADC também, pelos números que ostenta, devia ser também um elemento dissuasor de novos ataques. Ou a força da SADC, ou a própria SADC falha na propaganda em relação a Ruanda. Ruanda é muito forte do ponto de vista de propaganda. Não publicitam muito as suas ações. Sim, e é algo que me surpreende, porque atrás da SADC há uma máquina de propaganda tão poderosa como a propaganda ruandesa, que é a máquina de marketing sul-africana. Ou seja, os sul-africanos, se assim o entendessem, poderiam ter a mesma proeminência agora no teatro operacional que tiveram, por exemplo, nos meses que antecederam a criação da força, nomeadamente pondo a nu todas as contradições e todas as hesitações por parte do governo de Moçambique. Foram eles que estabeleceram a agenda política e a agenda da propaganda e da contra-informação nesse período, e agora estão muito silenciosos. Ou seja, eu não penso que isto seja um acaso. Acho que deliberadamente há um silêncio deliberado, mas não tenho dúvida que a África do Sul, que é o músculo desta força da SADC, tem meios, tem capacidades e tem know-how para montar uma operação de propaganda tão sofisticada como Kigali. Basta dizer o seguinte: os principais órgãos de informação internacionais na nossa região, ou numa região mais alargada, têm dois centros. Um centro chama-se Joanesburgo, outro centro chama-se Nairobi. Nenhum centro se chama Kigali. Portanto, significa, para Kigali abastecer a informação internacional, está numa situação de desvantagem que poderia muito bem ser utilizada pela África do Sul. Logo, a África do Sul não está interessada em fazer e em publicitar a operação em Cabo Delgado. News convidou apenas Kagame para Pemba para participar neste 25 de setembro. Há quem argumente de que o presidente secundarizou outros parceiros, outros atores em Cabo Delgado, como a SADC, a União Europeia, e também a ONU, que tem uma intervenção humanitária muito forte em Cabo Delgado. O presidente não deveria ter sido mais abrangente, mais inclusivo. Esteve bem o presidente em relação a isso? Não, eu não acho que esteve bem. Costuma-se dizer que devemos ter uma certa humildade quando se
se trata de agradecer, independentemente da natureza e do montante da ajuda. E, portanto, todos contam nesse esforço. Moçambique devia ser exatamente magnânimo nesse agradecimento. Agora, quando se tem pedras no sapato, quando se tem aquilo que se costuma dizer uma pulga atrás da orelha em relação a determinadas narrativas que determinaram a atual configuração da ajuda no terreno em Cabo Delgado, percebe-se porque este formato. É feio, é grosseiro, mas foi uma forma de dizer nós estamos bem com os ruandeses, vocês aqui são secundários. Eu penso que isto é errado, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E quando tivermos que estender de novo a mão, talvez as respostas não sejam tão simpáticas como aquelas que foram, e generosas, diria, embora ninguém é ingênuo. Todos sabemos que todos têm interesses, a começar pela União Europeia, por Portugal, pelos Estados Unidos, pelo Ruanda, pela África do Sul. Portanto, todos têm os seus interesses, todos sabem porque querem participar. Agora, Moçambique, nem que seja para fazer um serviço de relações públicas, de ver se ia mostrar agradecido a todos os intervenientes neste esforço por Cabo Delgado. Aliás, é Moçambique que diz que isto corresponde a uma ameaça externa e, portanto, todos estes parceiros vieram ajudar Moçambique a confrontar-se com uma ameaça externa. Uma última questão em relação a este assunto, para partirmos para um outro, já estamos quase no fim, é que no desfile de 25 de setembro foram exibidos em público pela primeira vez os Morders, os helicópteros Mi-17 e Mi-24. Os Mi-17 e 24 já operam em Cabo Delgado. Isto confirma o que já sabíamos, que já largamente escrevemos aqui no Savana, dos equipamentos que foram adquiridos ao Grupo Sul-Africano para a mostra. Bem, o nosso Ministério da Defesa pensa que é possível esconder debaixo de uma pedra esse tipo de equipamentos. Há meses que eles se conhecem, há meses que eles são vistos e fotografados numa primeira fase em Nacala, depois em Cabo Delgado. Portanto, não é surpresa. Formalmente, o governo da África do Sul disse no Parlamento que autorizou a venda desses equipamentos. Portanto, esses contratos tiveram que ser sancionados pelo governo da África do Sul. Portanto, é como que uma não notícia. Agora, a outra questão que me parece importante em relação a esses equipamentos é que, para uma parada militar, é uma coisa que provoca um grande impacto. Agora, para uma província com a extensão e dimensão de Cabo Delgado, ter mais 6 helicópteros e 6 carros de combate é muito, muito pouco. Portanto, é tentar resolver problemas de violência, de ataque à soberania com aspirinas. Portanto, é muito pouco. Isso aconteceu, quando fala de muito pouco, aconteceu no show naval, só tinham 2 barcos e um interceptor. Bem, todos os meios combinados da força internacional que está em Moçambique ultrapassam largamente esses meios exibidos por Moçambique, o que mostra de facto que o nosso equipamento é muito, muito pouco, mas também é importante dizer que uma parte do equipamento pesado que Moçambique tinha e que estava nas mãos da polícia foi completamente desbaratado pelas forças jihadistas e fazem parte do folclore
das exibições do Estado Islâmico quando querem mostrar as suas vitórias em Cabo Delgado. Última questão, que é o último assunto, é a Total Energia, que comunicou aos investidores o adiamento por mais de 2 anos, isso para 2026, a previsão da produção do primeiro gás LNG em Palma, apesar do governo estar esperançoso de que a retoma pode acontecer até mais cedo. A Total está a seguir uma abordagem cautelosa, Fernando. Bem, a Total, por motivos táticos, tem que ter esta abordagem muito cautelosa. Porquê? Porque foi um erro clamoroso em março ter concordado com o governo de Moçambique que havia condições para retomar o projeto, quando eles sabiam tão bem como Moçambique que não havia essas condições. Portanto, digamos que Moçambique até março, entre janeiro e março, andou bem na frente da propaganda, andou bem, eu diria, na frente política, ou seja, transformar em argumentos políticos algo que não tinha substância em termos práticos e, portanto, as vítimas do ataque de Palma não foram apenas os seus habitantes, as suas infraestruturas, mas foi o próprio projeto do Oil and Gas e a própria Total que dava corpo a esse projeto, nomeadamente com o seu músculo financeiro de fazer acontecer novas infraestruturas para o desenvolvimento do projeto. Logo, é de todo compreensível uma postura mais conservadora por parte do principal investidor. Agora, aqui é preciso ter em conta outros fatores. Claro que Moçambique está a fazer um esforço enorme para restabelecer condições de segurança, incluindo um esforço que não estava, digamos, na cartilha que Moçambique tinha elaborado. É bom recordar sempre o nosso passado recente. A cartilha era treinar umas centenas de forças especiais com os tais carros e os tais helicópteros e com financiamento externo o Exército, o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior beneficiar-se desses créditos e a Total bater palmas e dizer que estava tudo bem. A intervenção externa claramente foi determinada por aquilo que aconteceu em Palma e pela falta de argumentos palpáveis do governo de Moçambique em contrapor outro cenário que não fosse a intervenção externa, mas até agora, e aquilo que argumentavam os parceiros externos de Moçambique, essa intervenção tem dado resultados. Eu, portanto, diria que a Total tem agora um cenário de retoma extremamente conservador, mas na mesma moeda diria que a qualquer momento pode haver uma avaliação, uma reavaliação das condições no terreno que possa determinar. Estas coisas não acontecem do dia para a noite, mas se houver à partida uma reavaliação das condições de segurança, isso de facto pode determinar que o projeto seja recomeçado não em 2023, mas já em 2022. Para breve, falando de 2022, vai sair o primeiro gás daquele pequeno projeto da Coral Sul e para breve vai chegar aqui a plataforma flutuante, Fernando. Uma boa notícia para contrapor neste mar de desgraça que nós são muito boas notícias porque ajudam a criar este clima positivo em relação ao gás no Rovuma. Sabemos que isto é um projeto de exploração no mar, mas imaginemos, por exemplo, se a plataforma for atacada a partir do mar. Isto causa um grande embaraço. Portanto, também esta iniciativa tem que ser rodeada
de todas as cautelas e de todas as proteções, porque funcionará claramente nos dois sentidos. Se funcionar bem, é um galvanizador para outras iniciativas. Se funcionar mal, pode ser, de facto, um enorme funeral ou cemitério para outras iniciativas no gás, nomeadamente aquilo que está a acontecer na área 1. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa, do programa de hoje, onde debatemos, comentamos sobre o julgamento que ocorre neste momento na BO, comentamos também a situação de Cabo Delgado, olhamos também para todos esses projetos de gás. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje a 7 dias.